abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 9. Hoje nós vamos dar início já lendo o texto, Apocalipse, capítulo de número 9. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu vi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Até aqui, meus queridos. Nós acabamos de ler sobre a sexta trombeta. Vamos pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Pai querido, te louvamos, te adoramos, oramos, nos colocamos na tua santa presença, ó Pai, e neste momento, ó Deus, nos debruçamos na tua palavra, para compreender, ó Deus, interpretar e aplicar na nossa vida, Senhor, profecias profundas, ó Pai, que dizem respeito ao destino da humanidade, desse mundo e da tua igreja. Com isso, ó Deus, possamos fortalecer a nossa fé, nos preparar para os tempos difíceis que ainda virão, para os tempos difíceis que já estamos enfrentando, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus soberano, nada foge, ó Deus, da tua soberania. E o melhor lugar para nós estarmos, ó Deus, nesses tempos, é na tua presença, no meio do teu povo, te servindo, Senhor. Mesmo que coisas que fogem da nossa compreensão, ó Deus, aconteçam neste mundo, ajuda-nos a lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, cuida de nós. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é importante a gente entender na palavra de Deus que tudo que está acontecendo aqui está dentro do controle absoluto de Deus. E a nossa vida está nas mãos de Deus. E a gente diz que o lugar mais seguro do mundo, mesmo que você esteja no olho do furacão,
lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Então a igreja é aquela que compreende os acontecimentos, entende o que está acontecendo na história da humanidade, e mesmo diante de grandes catástrofes, acabamos de assistir agora mais uma de ordem natural, né? Nós estamos discernindo muito bem isso com a igreja. Algumas coisas grandes irão acontecer no mundo de ordem natural, outras de ordem espiritual, e nada disso foge do controle de Deus. Acabamos de ver lá na Espanha uma enchente terrível que destruiu parte do país. Dizem que foi muito pior do que a que aconteceu aqui no Brasil. E nós vamos vendo avançando esses fenômenos de ordem natural, furacões, grandes enchentes, isso tudo escrito na palavra de Deus. A igreja é aquela que ora no meio de tudo isso, ora pelas pessoas, para que no meio disso as pessoas se voltem para Deus. A gente deve, no meio de tudo isso, se firmar cada vez mais em Deus, porque eu digo, independente do que acontecer nesse mundo, o melhor lugar do mundo para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. E aqui, meus queridos, em Apocalipse, indo para frente, pedindo para o pessoal aí da mídia me ajudar com o mouse, que às vezes mexe, isso, me ajuda a pôr para frente aí, porque não tá andando. Ó, tá com o mouse, tá com pilha, mas não está obedecendo. Vê se está com algum probleminha aí. Pode ir para frente. Vai para frente, vai lá no slide lá aqui. Mais para frente, mais um pouquinho. Vai na quinta, pouquinho, mais um pouquinho. Aí. As 7 trombetas, começamos já alguns domingos atrás. O terceiro domingo nós estamos falando sobre as 7 trombetas. Pedi para ir um pouquinho para frente. Falamos as primeiras 4 trombetas. Falava de juízo parcial de Deus, de ordem natural. Se for um pouquinho para frente, aí ó. A primeira trombeta falou do juízo de Deus sobre a terra, sobre o mar, sobre a água, sobre o céu. Falamos isso, então o primeiro domingo que a gente falou sobre as trombetas. O domingo passado nós entramos na 5ª trombeta. A 5ª trombeta, a estrela caída dos céus, volta um pouquinho, 5ª trombeta. A abertura do último selo, Apocalipse 9. Nós vimos ali, meus irmãos, que as coisas começam a mudar. A gente começa a perceber que a 5ª trombeta já fala do juízo de Deus, já não mais de ordem natural, mas de ordem espiritual. Nós vimos nos versos anteriores, do capítulo 9, verso 1 até o verso número 12, fala de Abaddon, né, do Apolion, fala que seres espirituais seriam usados mesmo por Deus para fazer juízo aqui na terra, mas sempre com esse conceito de juízo parcial de Deus. Que a gente tem que ver aqui em Apocalipse, por incrível que pareça, a misericórdia de Deus. A gente vê a misericórdia de Deus porque Ele leva a humanidade ao arrependimento através do juízo. Deixa eu ver se está indo agora aqui, ó. Ah, agora foi, obedeceu. Obrigado, meus irmãos. Então a gente vê claramente aqui na palavra de Deus o juízo parcial de Deus levando a humanidade ao arrependimento. Só que a gente vai ver algumas mudanças aqui na 6ª trombeta. Próximo domingo a gente encerra as 7 trombetas, mas aqui na 6ª trombeta, soltando os 4 anjos do Eufrates. Por que o Eufrates? O que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre isso? Que lições que a gente pode tirar para a nossa vida aqui? A gente viu algumas coisas interessantes. Primeiro, que o juízo de Deus é resposta de oração. Sempre foi e sempre será. Se você vê o juízo de Deus ao longo da história, em toda a Bíblia, é sempre o povo de Deus sofrendo de alguma forma, clamando, e esse clamor chega até a presença de Deus. Aqui o texto é muito claro. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Esse altar de ouro lembra claramente que a gente viu lá em Apocalipse 8:3. Quem vem acompanhando a série com a gente lembra que o altar de ouro refere-se às orações do povo de Deus. Lá diz que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Então, esse incensário de ouro no altar, na presença de Deus, refere-se às orações do povo de Deus. Assim como aconteceram com os selos, já está acontecendo com a trombeta. Por isso que a gente viu. Praticamente nós estamos repetindo a mesma história, dando mais detalhes. Você lembra que eu falei sobre isso com os irmãos? Cada uma dessas sessões, os 7 selos, as 7 trombetas, você vai ter os 7 cálices, eles vão mostrando a história avançando. E aqui, meus queridos, era o quê? Era oração.
foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, esse altar de ouro que se acha diante do trono é o mesmo altar de ouro aqui. Mais uma vez, assim como foi feito com os selos, está sendo feito com as trombetas. É uma resposta de Deus ao clamor da igreja. A igreja, enquanto estiver aqui nesse mundo, clamando, a igreja invocando a presença de Deus, Deus responde, gente. A gente tem que entender que isso é um processo que Deus está trabalhando na história, interagindo com o seu povo. A sua oração e a oração da igreja, ela tem um efeito muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é à toa que a gente vê isso lá no Antigo Testamento, nos juízos de Deus. O que aconteceu quando a gente vê, por exemplo, a palavra de Deus nos fala, o clamor do povo de Deus lá em Êxodo, mesma coisa. Os juízos de Deus, juízos temporários, parciais, sobre o Egito, era em função do clamor do povo de Deus que estava sofrendo. Ele diz lá, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o que a gente vai ver em Apocalipse, a gente vai começar a ver ligações com algumas passagens, principalmente referentes ao juízo de Deus, na antiga aliança. É Deus ouvindo o clamor da igreja. Não é à toa que o primeiro verso aqui fala do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. São as orações do povo que estão subindo lá. O que a gente fez aqui durante o culto, gente, você acha que Deus não ouviu? O povo clamando por livramento, o povo clamando para tirar aqueles que pertencem, né, a Deus, dessa situação que a gente vive nesse mundo, um mundo que está sujeito a tanto sofrimento, um mundo que está sujeito à própria natureza. A palavra de Deus diz que geme, né, a gente vê a natureza gemendo e trazendo sofrimento e dores, a natureza entrando em colapso. E o povo de Deus está aqui ainda. Enquanto a igreja está aqui, Deus ainda olha para a terra de uma forma especial. E as orações da igreja, elas chegam ao altar de Deus. Lembra sempre disso, gente. Quando a igreja está reunida em oração, quando você coloca suas causas, quando você passa por qualquer tipo de adversidade nessa vida, não esqueça, Deus está atento às suas orações. Elas chegaram hoje, durante o nosso culto, na presença de Deus. Momento de intercessão, momento de confissão, momento que você coloca suas causas na presença de Deus. Deus ouve. E Ele responde. Ele responde trazendo livramento para o seu povo e juízo para esse mundo que jaz no maligno. Então a gente vê claramente isso acontecer desde a época de Êxodo até os dias de hoje. A gente vê Deus atuando e agindo na história. O juízo de Deus, né, além de ser uma resposta às orações do povo de Deus, ele vem de Eufrates. Por que Eufrates? O que é Eufrates? Eu fui pesquisar sobre essa palavra, ler nos livros, ouvir os intérpretes mais respeitados na história, porque ler Apocalipse é muito complicado. Você está lendo lá, de repente, uma palavra, vem de Eufrates. O que tem a ver Eufrates, que a gente está falando de coisas, né, extraordinárias que acontecem lá na presença de Deus, no céu. Aí a gente vai entender o que é Eufrates. O que lembra Eufrates? A palavra de Deus diz assim, dizendo ao sexto anjo, aquele clamor que vem da igreja, vai até esse sexto anjo que vai tocar a sexta trombeta, e diz assim, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Fala, nossa, aí complicou, né? 4 anjos que estão lá no Eufrates. A gente fica imaginando. Meus irmãos, não é literal. Tudo aqui é simbólico. Então a ideia de anjos no Eufrates. Quem é Eufrates? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, isso é unânime em todos os intérpretes. Há 2 aspectos interessantes que o Eufrates representa, e você vai ver que é tudo representação. Por exemplo, vai ter momento que vai falar da grande Babilônia, era Roma, que estava oprimindo as igrejas naquela época. Então, há ligações interessantes. Palavras do Antigo Testamento que têm um significado muito forte, é aplicado ao povo do Novo Testamento aqui. Eufrates, primeiro, o que aconteceu no Eufrates? Qual foi a primeira inserção espiritual nesse mundo
do inimigo. Aonde que aconteceu? Vocês se lembram? Em que lugar que isso aconteceu? Onde foi que o inimigo se manifestou a primeira vez? Para ir contra o povo de Deus, destruir a família de Deus, criar problema no seio da família do povo de Deus. Aonde começou tudo? Aonde? Jardim do Éden. Interessante, né? Sabe onde ficava o Jardim do Éden? Lá no Eufrates. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2, vai dizer que o Jardim do Éden ficava entre 4 braços de rios. Dentre os rios, os 2 principais, o Tigre e o Eufrates. Está lá na Bíblia. Já começa uma coisa assim interessante. Falei, peraí. Então, um negócio onde tudo começou, vai ser liberto uns anjos, não falando de anjo bom, porque está atado, está amarrado, e vai ser solto, muito parecido com a mensagem do domingo anterior, a ideia de soltar anjos que estão atados, desde aquela época, a queda do jardim, lá no Éden, os 4 rios, os famosos 4 rios, e os 2 últimos, que é o mais importante para nós aqui, lá no Gênesis 10, capítulo 2, verso 10 a 14, saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços, e são os 4 famosos rios próximos ali, onde provavelmente, na região da Mesopotâmia, teria sido o jardim do Éden. A gente não sabe a localização exata, fazem até mapas, eu coloquei um aqui, mas é uma questão simbólica para a gente entender tudo que está em jogo aqui. Dentre eles, o nome do terceiro e o quarto é o Tigre e o Eufrates, fica lá na região do Oriente, na Síria. Aqui tem um mapa que eles procuram compreender mais ou menos onde fica. Aqui, ó, são os 4 braços. Dentre eles você tem o Tigre e o Eufrates. Então o Jardim do Éden é nessa região. Então quando a Apocalipse cita Eufrates, está falando de algo muito sério, onde tudo começou. Olha que coisa. E é uma segunda simbologia interessante no rio Eufrates, que Apocalipse nos leva, tem a ver com o quê? A palavra de Deus nos fala, aí ó, junto ao grande rio Eufrates, ele vai falar, um pouquinho para frente, gente, aqui ó, fronteira ao norte dos inimigos históricos do povo de Deus, os inimigos mais poderosos, os mais terríveis que existiam, ficavam na fronteira do Eufrates. O Eufrates era o extremo norte da nação, do povo de Deus, passou ali Eufrates, gente, só tinha coisa ruim para lá. Eram os inimigos históricos do povo de Deus, as pessoas mais terríveis, os povos inimigos mais antigos, históricos, ficavam na região do Eufrates. A passagem da Antiga Aliança que fala que um dia eles atravessariam o Eufrates. Então, é sempre essa ideia. E quando você olha no mapa, tem tudo a ver. Vou pedir para os irmãos mudarem lá, não sei porque está bem ruimzinho aqui o negócio, viu? Muda mais um pouquinho. Aqui, ó, aqui é o rio Eufrates, entendeu? Aqui fica a região de Jerusalém. Próximo mapa mostra com mais detalhes aqui, ó. Se você ver, você dá uma olhadinha aqui, ó, Jerusalém, aqui o rio Eufrates, quem que você tinha? Babilônia e a Síria. Os inimigos históricos, quem lê a Bíblia, lê o Antigo Testamento sabe. A Síria e a Babilônia, meu irmão, o povo de Deus já foi exilado, perseguido, isso aqui, ó. Quando usa essa ideia do Eufrates, é o que tem de pior, gente. Então, dentro dessa simbologia bíblica, o juízo que vem lá do Eufrates é, sem dúvida nenhuma, o juízo, assim, o pior que poderia ter. É algo assim para fazer a igreja, as 7 igrejas de Apocalipse, que foram as primeiras a ouvirem essa carta, falar assim, nossa, é coisa muito ruim que vem de lá, gente. E a Bíblia diz que serão anjos, seres espirituais, que na 5ª trombeta serão soltos, tá, para executarem esse juízo parcial de Deus na terra. Que começa com manifestações de ordem natural, a natureza está aí gemendo, né? Não temos problema nenhum de reconhecer isso, e começa agora da 5ª e a 6ª trombeta se tornar mais severos. O terceiro ponto sobre o juízo de Deus, ele é progressivo. Isso tem que mostrar para a gente a misericórdia de Deus. Como eu disse para vocês, se Deus quisesse destruir, Ele já teria destruído. Deus vai apertando progressivamente o seu juízo parcial, levando a humanidade a ser despertada. Que há pessoas que ainda acham que aqui é o paraíso, que aqui é o fim de tudo. Há pessoas que querem depositar a sua esperança aqui. A Bíblia fala, para nós, constantemente nos alerta, a nossa esperança não está aqui, gente. Aqui você não vai construir o seu império eterno. Aqui você está de passagem, aqui você está servindo a Deus temporariamente. Tudo aqui é a ideia de temporário.
Não é errado você construir, vencer na vida, casar, ter filhos, formar seu lar, mas tenha essa ideia em mente. A nossa esperança não está aqui, está em novos céus, em nova terra, onde habita a justiça. É bom a gente lembrar isso, sabe por quê? Nada nesse mundo, meus queridos, compensa você ter, que te leve a perder a esperança eterna. Nada nessa vida é melhor, é mais importante do que essa esperança eterna. Não há nada nessa vida que venha valer mais do que isso, porque aqui é temporário e a gente tem que ter isso em mente. Então o juízo de Deus é uma forma de Deus despertar essa humanidade. E até o próprio povo, que às vezes a gente esquece. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Em várias passagens, Deuteronômio 8 mostra isso de uma forma muito forte. Quando o povo foi lá, construiu as suas casas, né, entrou na terra que manava leite e esqueceu de Deus. E assim quando Deus faz, quando Deus nos abençoa aqui nessa vida, nos dando saúde, nos dando bens, não é errado, você vencer na vida, conquistar coisas, mas não se esqueça, a Bíblia sempre coloca isso, lembra-te de onde o Senhor te tirou, e qual o propósito de Deus na sua vida. Então há sempre essa advertência, Deuteronômio 8 se repete para o povo de Deus hoje. Então, por que eu digo isso? O juízo de Deus é progressivo, a gente vai ver uma coisa que vai ficando mais intensa agora. Vocês se lembram o que foi dito lá no verso de número 5? Foi dado a esses seres espirituais num primeiro momento, numa primeira etapa, quando começa essa transição de juízo na natureza, vamos falar assim, de ordem natural, para juízo espiritual, é dado uma delimitação para o inimigo. É dito assim para aqueles anjos, foi-lhes dado que não os matassem, e sim que os atormentassem. Isso foi na quinta trombeta. Então a sexta trombeta a coisa aperta mais um pouquinho. E você vai ver que na sétima, mais um pouquinho. Isso mostra o que? Deus, misericordiosamente, apertando a humanidade para ver se ela acorda. Então, olha o que já é dito aqui na quinta trombeta. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, tudo dentro do propósito, do plano, no tempo, na hora de Deus, nada aqui. O inimigo não tem poder para nada. Ele só faz o que Deus determina, vai até aqui. Você ataca, mas não mata. Daqui para frente é dado uma maior liberdade. E é dado para eles, no momento que Deus permite, na quinta trombeta, na sexta trombeta, que matassem a terça parte dos homens. Continua o conceito de progressivo e parcial. O que te lembra isso? Se você vê o juízo de Deus no passado, quando o clamor do povo de Deus, vamos voltar em Êxodo de novo, quando o clamor do povo de Deus sobe até a presença de Deus, e Deus chama Moisés e leva ele e traz juízo parcial, esse juízo vai também progressivamente apertando o cerco para os egípcios. Se você vê na história, é muito interessante a gente ver o que acontece. É muito semelhante às pragas do Egito. Primeiro, as manifestações do juízo de Deus são de ordem natural. Você vai ver que vai o rio Nilo, as rãs, a natureza, os piolhos, as moscas, a peste, os animais, a coisa vai ficando mais complicada, vai apertando, né? Os gafanhotos, chuva, granizo, escuridão. Então, os primeiros juízos de Deus de ordem natural. E os últimos, gente, já atingem o homem de uma forma mais intensa. Quais são os últimos juízos de Deus? Sobre os egípcios. Depois vem pele, atingia o homem, e depois a morte dos primogênitos. Assim como foi progressivo o juízo de Deus sobre os inimigos de Deus, do povo de Deus naquela época, e Deus dando oportunidade para que Faraó e aquela nação toda se arrependesse, eles não se arrependiam, Deus foi apertando, mandava mais uma praga, e cada uma daquelas pragas desconstruía cada um dos deuses dos egípcios, e foi se apertando, e o último foi a morte dos primogênitos. É como se fosse o último recurso. E ali sim, ali quebrou. Aí liberta o povo e o povo sai. Curioso isso, né, gente? A gente está vendo claramente isso se repetindo. Olha só, claramente esse juízo de Deus, progressivo aqui, meus queridos, ele vai apertando cada vez mais. Ele começa a mostrar um grande número
né, um grande número. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, e eu vi o seu número. Isso dá, se eu não me engano, 200 milhões, pelo cálculo que eu vi por aí. 200 milhões. De ordem espiritual, não estamos falando aqui de exército humano, tá? Depois fala de grande poder destrutivo. Assim, nesta visão, contemplei os cavalos e os seus cavaleiros, tinham couraças, enxofre, a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. O que eu tenho lido e pesquisado muito sobre isso é assim: na sexta trombeta, o juízo de Deus, ele vai avançando. E a gente vai ver isso diante dos nossos olhos, se nós estivermos vivos. Se isso acontecer nessa geração, ou quem sabe nas próximas, pode ser que os nossos filhos vejam isso, pode ser que os seus netos vejam isso. Então é interessante a gente ter esse minimamente conhecimento da palavra de Deus. Deus vai trazer juízo sobre a terra. E esse juízo não é o juízo final, é o juízo progressivo, parcial, que vai apertando cada vez mais. Isso é bíblico, está aqui, gente, não tem como a gente fugir disso. Começa de ordem natural, depois vai de ordem espiritual. Alguns interpretaram isso como que vai ser, que instrumento será usado para ceifar uma parte da humanidade. Quando fala a terça parte, que tipo de instrumento? Eu já vi gente interpretar que será que seriam guerras, porque você tem nos cavalos, você tem o cavalo vermelho que fala sobre guerra. Incitado por seres espirituais? Pode ser. A gente não tem certeza absoluta. O fato é que são seres espirituais que estão atuando aqui e vão atuar progressivamente aqui na terra, trazendo esse juízo, e é um juízo parcial, mas progressivo, que vai se tornando cada vez mais intenso. E a gente diz que é parcial porque apenas, diz lá, ó, a palavra de Deus diz, a terça parte dos homens. Deus não vem para destruir todos os homens. Você sempre vai ver isso. Assim como aconteceu lá no Egito, assim como aconteceu em muitos momentos, uma parte é ceifada para que outra parte se arrependa, dando oportunidade para que a humanidade se arrependa. Isso fica claro. Se você continuar lendo, o juízo, o propósito final é levar ao arrependimento. É claramente o que a gente lê aqui em Apocalipse, final do capítulo 9, na sexta trombeta. O texto diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ou seja, virão flagelos, a gente não sabe dizer exatamente, usa a figura do enxofre, que é algo muito parecido com o que a Bíblia fala, que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas o propósito é juízo parcial, progressivo, levando, apertando, e a Bíblia diz assim, e não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar. É um período em que a humanidade vai estar adorando demônios, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Período de adoração a demônios, adoração a ídolos. A humanidade está caminhando. Alguém tem dúvida que a humanidade está caminhando para isso? Por uma atitude de adoração idólatra a demônios? Uma humanidade totalmente entregue à violência, a tudo aquilo que existe de errado. É como se a paciência de Deus estivesse chegando no limite, gente. E o texto aqui é claro e diz assim, olha, nem ainda se arrependeram de que há 4 aspectos aqui que abrangem todas as áreas da vida humana: assassinato, pecados de ordem, violência, feitiçaria. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas se entregam totalmente a qualquer tipo de feitiçaria, a rituais, a adorações e tudo que pode existir de ruim nos últimos tempos. Nós estamos vivendo prostituição misturado com tudo isso. Há uma questão assim, e outra coisa que eu ouvi de um estudioso e um intérprete de Apocalipse: gente, volta no tempo. Os maiores juízos de Deus aqui na terra mexiam com uma coisa que mexe com Deus. Você vê Sodoma e Gomorra, qual que era o maior problema de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra falava da situação em que o lar, a família, o casamento, os relacionamentos estavam totalmente afastados daquilo que era o propósito inicial de Deus. E Deus manda o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Nos últimos dias, antes do juízo do dilúvio, você olha e vai ver qual que era o problema naquela época. É como se fosse o limite para Deus. Não dá mais. Quando os filhos dos homens começaram a se casar, com os filhos de Deus começaram a se casar com as filhas dos homens. É como se fosse uma mistura de
pessoas que serviam a Deus com pessoas que não serviam a Deus, mas era uma corrupção do casamento. Interessante que nós estamos vivendo uma terceira era, vamos falar assim, de uma humanidade que está desconstruindo totalmente a ideia de família, desconstrução da família, de relacionamentos, uma corrupção total nessa área, não há mais parâmetro algum. A igreja é a última voz que fala que Deus criou homem e mulher, os dois para se tornarem uma só carne. Se a igreja fechar a sua mensagem sobre isso, não há mais nada na terra. Não há mais referência. Gente, não existe mais isso. Isso está se desconstruindo de uma forma em que não há mais unidade, de dois se tornar um, gênero, unidade, forma, tudo está se corrompendo. Então, eu não tenho dúvida que, assim como na história, o juízo de Deus era como se fosse a última, o limite máximo da paciência e da misericórdia de Deus com a humanidade, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, nós estamos caminhando para isso. Essa desconstrução total do que significa família, casamento, o que Deus criou, é realmente uma coisa muito séria. E aqui são as 4 áreas, e os seus furtos, onde não há mais nenhum parâmetro para nada, a corrupção, tudo que a gente está vendo de errado. Então, a igreja, diante de tudo isso, a igreja vê isso, e a gente não deve simplesmente ver isso e questionar, mas onde está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Gente, a igreja clama, a igreja ora pela justiça de Deus nesse mundo, um mundo que está caminhando para um abismo, em que todas essas 4 áreas, a violência, a feitiçaria, a prostituição e os furtos, que abrangem as 4 áreas da vida humana, estão totalmente de ponta cabeça, não há referência para mais nada. Meus irmãos, Deus não vai passar o pano. A humanidade não tem noção do que está acontecendo. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Você acha que essas corrupções em todas as esferas, no mais alto escalão do governo, tudo que a gente ouve falar, de trilhões e trilhões e trilhões sendo desviado, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que essas coisas que a gente escuta e ouve falar lá de Hollywood e tudo mais, você acha que Deus não está vendo isso? Deus vai mandar juízo sobre a terra sim, gente. E o juízo diretamente contra essas coisas que já está no limite. Então, ler Apocalipse é lembrar que nós estamos servindo a um Deus, a Bíblia fala, não zomba, o que o homem planta, ele colhe. A palavra de Deus nos fala que terrível coisa é cair nas mãos desse Deus, na ira de Deus. E nosso Deus não vai passar o pano. Aparentemente parece que tudo está indo bem. As pessoas fazem o que querem nesse mundo, elas enganam, elas roubam, pagam bons advogados, se safam, e as coisas acontecendo, e a gente vê, não acontece nada. Está acontecendo, e vai acontecer, e vai apertar cada vez mais. O juízo de Deus, ele é progressivo, gente. Ele vai apertar cada vez mais. O que a gente vem vivendo, diante dos nossos olhos estamos vendo essas coisas acontecendo com o mundo, e ao mesmo tempo coisas inexplicáveis, ceifando parte da humanidade, Quer seja através dos primeiros selos que foram abertos, os cavalos, a guerra, a miséria, né, as pandemias, ou coisas de ordem natural, e coisas até mais estranhas vão acontecer, gente. E uma parcela grande da humanidade vai ser ceifada. O que a gente vê com os nossos olhos deveria encher o nosso coração de temor. Deus está agindo na história. Deus não vai, nenhuma das suas profecias deixará de ser cumprida. E não se assuste, meus irmãos, com o que a gente vai ver daqui para frente. Não se assuste quando a gente vê coisas assim que você fala, não é possível que Deus está permitindo isso. Mas também, óbvio que vai ter que vir juízo sobre a terra, e tem que acontecer, com propósito sempre, para que eles se arrependam, Percebe? Nós estamos vivendo isso, gente. Então, Deus faz juízo aqui, sim. Ainda não é o juízo final, é o juízo parcial de Deus, mas Ele faz. Às vezes de modo localizado, às vezes quase generalizado, impactando regiões, impactando partes do planeta, impactando todo o globo. Foi assustador o que nós vivemos aqui nos últimos anos, gente. Todo mundo viveu aqui, foram 2 anos de a gente ter notícias sem parecer a coisa de guerra.
Era na época da Segunda Guerra que você via vidas e vidas sendo ceifadas de uma forma descontrolada, assim, aquela coisa, no mundo, no planeta, milhões e milhões. A gente assustou, muita gente falou, nossa, pastor, por que Deus está permitindo isso? Ué, a gente passa o ano inteiro vendo coisas terríveis, injustiça, maldade descontrolada, e a gente fala, mas cadê Deus? Aí quando vem o juízo, nossa, por que Deus está permitindo isso? A igreja devia ter um mínimo de entendimento. Entender, meu, com Deus não se brinca. O que está aqui nas profecias, na medida que os 7 selos foram abertos, que as trombetas estão sendo tocadas, e os eventos na história acontecendo, sabe qual que é o fim disso, gente? A Bíblia diz assim, ó, quem está sujo, suje-se mais ainda. É o que está acontecendo. E quem é de Deus, se purifica mais ainda. Então, o juízo, quando vem sobre a terra, acontece 2 coisas, há 2 fenômenos. Algumas pessoas afundam mais ainda e se distanciam mais ainda de Deus, e outros se aproximam mais de Deus. E que lado você está? Diante de tudo isso que nossos olhos estão vendo, as profecias que nós estamos estudando, estamos contemplando com os nossos olhos acontecer diante de nós. De que lado nós estamos? Daqueles que se aproximam mais de Deus. Quando a gente vê as coisas acontecerem, fala assim, meu irmão, quando a palavra de Jesus foi dura demais para os discípulos, a Bíblia diz que houve 2 reações, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Você vai ver quando Jesus começa a ter uma palavra um pouco mais dura com os seus muitos seguidores, a Bíblia diz que um grupo diz assim, ó, é duro demais essa palavra, não vou aguentar não. E ó, caíram fora, se afastaram. E teve um grupo que ficou. E Jesus chegou para esse grupo e falou assim, vocês, o que vocês vão fazer? Aí Pedro, em nome daquele pequeno grupo, qual a resposta dele? Para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr a hora que tocar o terror aí fora? Para onde nós vamos? Nós vamos dizer como Pedro, a palavra é dura. O que a gente está vendo é assim, assustador. E a gente não vai só, é assustador ouvir, dirá ver. Não sei se os nossos olhos virão essas coisas. Não sei se os nossos filhos, os nossos netos verão isso. E a gente vai ter que tomar uma decisão. Como aconteceu com os discípulos na época de Jesus. Um grupo falou assim, não. Complicado demais. Eu quero ver uma coisa assim mais, palavras de amor, de acolhimento. Palavras duras demais para a gente. Jesus, estou fora. E um grupo caiu, abandonou Jesus. Jesus, em nenhum momento mudou o discurso dele. Chegou para os outros, e vocês, o que vocês querem? Para onde iremos nós? De que grupo você faz parte? Que ouvindo essas coisas, fala assim, ó, eu tenho que pôr minha vida em ordem, isso sim. Vou acertar minha vida, que eu não quero cair nesse juízo aqui não. Eu quero me aproximar de Deus, acertar minha vida, o que preciso pôr. Quais as brechas que eu estou deixando abertas, quais áreas da minha vida estão abertas para o inimigo. Faz isso, gente, sabe? Diante de uma palavra dura dessa, o que eu faço é olhar para a minha vida e falar assim, ó, tem muita brecha aqui, eu vou fechar. Não vou deixar aberto, como a gente viu no texto, no sermão do domingo passado, não. Vou pôr minha vida em ordem. Que área da minha vida que eu estou dando brecha? Estou brincando com coisa séria. Com Deus não se zomba. Como eu planto, Ele vai colher. Eu vou me aproximar mais de Deus. Eu vou acertar mais a minha vida. Eu quero servir mais a Deus. Eu quero. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu vou fazer como essa turma que se afasta mais ainda e vai sofrer o juízo de Deus? Não. Eu quero me aproximar de Deus, acertar a minha vida. Com Deus não se zomba. Ok. Ninguém aqui é perfeito, vamos fazer um pente fino na vida e acertar minha vida com Deus. Essa mensagem serve para isso. É uma mensagem de despertamento. Para a igreja se aproximar mais de Deus ainda, fecha as brechas. Olha, faz um pente fino na sua vida. Que área na sua vida que você está dando brecha? Não dá, não brinca. Pregamos hoje de manhã algumas brechas que a gente deixa muito aberto em todas as áreas da nossa vida, dentro da sua casa, da sua família, nos relacionamentos, tá? Seu parceiro, sua parceira, os filhos, no trabalho, nos relacionamentos sociais, dá um pente fino na sua vida e fecha essas brechas. Não brinca com as coisas de Deus. Se você é de Deus, você pertence a Deus, não deixa a brecha para o inimigo. Os inimigos estão cada vez mais avançando, está sendo dado poder, e o juízo parcial de Deus está vindo, e ele é progressivo, e ele vai avançando, e diante de tudo isso, meus irmãos, a gente tem que responder como Pedro. Para onde nós vamos? Eu quero me aproximar mais de Deus e acertar minha vida só. É isso que eu tenho que fazer. O resto, meu irmão, já está escrito, vai acontecer e nenhuma força vai impedir.
E nós vamos ver com os nossos olhos, se a gente estiver vivo. Parte disso a gente já está vendo. Alguns de ordem natural. Se você acompanhou os 4 cavalos, eu vi os 4. Eu vi guerra, eu vi fome, eu vi miséria, eu vi pandemia, avançando aqui na Terra. Então, faz uma análise da sua vida. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, concluindo aqui, meus irmãos, a 6ª trombeta é juízo de Deus, mas é um juízo que se manifesta de 4 formas aí. Primeiro, resposta de oração. A igreja está clamando e Deus está ouvindo. Esse juízo de Deus vai se tornando cada vez mais severo. O Eufrates aqui representa muita coisa, gente. Não é à toa que João colocou essa palavrinha aqui, não. Para aquele povo, quando ouvia a palavra Eufrates, eles arrepiavam. Falavam, nossa, o negócio é feio. O que vem de lá, gente, é coisa ruim. Foram milênios, gente, sofrendo na mão dos povos e de tudo quanto é tipo de sofrimento que vinha lá do norte. Quando falava Eufrates, o povo arrepiava. Então a gente tem que contextualizar. Outra coisa, ele é progressivo. A 5ª trombeta foi dita assim, ó, você vai até aqui, tá? E não toca nos homens, mas não tira a vida. A 6ª já é falar, tira. Agora eu vou deixar. A 3ª parte. Está falando de uma quantidade muito grande que vai ser ceifada. E esse juízo de Deus é parcial. Levar a humanidade ao arrependimento. Deus sempre trabalhou assim, gente. Deus permite a ação do inimigo assim, é progressivo. Você lembra? Olha lá a história de Jó. É uma coisa. Satanás chega e fala assim, tá vendo? Você dá tudo para ele. Aí fala, toca nas coisas dele, mas não toca nele. Foi um primeiro momento que foi permitida aquela aprovação na vida dele. No segundo momento, ele volta, pele por pele, o homem dará tudo para a sua pele. Se eu não tocar nele, ele fala, então toca, mas não tira a vida. Percebe que, mesma coisa. Satanás e esses anjos caídos, gente, não tem que temer, sabe por quê? Eles estão totalmente debaixo da soberania de Deus. E foi dito que se você tem o selo, ele não vai tocar na sua vida, ele vai agir de outras formas. Ele vai te tentar, ele vai te afastar, ele vai procurar suas brechas aí que a gente deixa, todo mundo deixa. Então fecha essas brechas e não zomba de Deus, a Bíblia fala. Deus não se brinca. O que o homem planta, ele vai colher. Vamos fechar os nossos olhos. E como igreja, gente, diante de tudo isso, desse cenário, a gente deve sim orar por essa humanidade. Para que Deus tenha misericórdia, sim. Diante de grandes catástrofes, de coisas assim assustadoras que nós vamos ver com os nossos olhos, gente. É tempo de oração. A igreja é aquela que ora. A 6ª trombeta, ela é tocada em resposta à oração da igreja. Você tem orado? Ore pelas pessoas que estão perto de você. Ore pelas pessoas que você conhece, que não foram ainda tocadas pela palavra de Deus, para que elas não entrem em juízo, para que elas não sofram esse tipo de juízo. Gente, a gente pensa assim na humanidade, mas vamos pensar quantas pessoas a gente conhece, pessoas que nós amamos, pessoas próximas de nós, do nosso seio familiar, que não foram ainda tocados por essa palavra. Para que Deus leve ao arrependimento, para que Deus use a sua vida, para que mais pessoas se arrependam e se voltem para Deus, porque agora, meu irmão, vai ser um divisor de águas. Daqui para frente vai ter 2 grupos, aqueles que se afastam de Deus e aqueles que dirão assim, para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, ore como igreja, ore pelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, ore por esse mundo que jaz no maligno, que vai ainda passar por coisas que eles nem sonham. O juízo de Deus virá, gente, e já está vindo, já está começando aí. E a gente, como igreja, vai segura firme, segura aí o negócio vai ser feio. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar. Ó Pai amado, como igreja, Senhor, estamos lendo a Tua palavra, que as nossas orações, elas sobem até o Teu trono, Senhor. E voltam, Deus, como uma resposta, às vezes até dura, Senhor, contra uma humanidade que está com o coração endurecido, com os olhos fechados, cegos, ó Deus, cegos espiritualmente, sem entendimento. Em nome de Jesus, ó Pai, colocamos diante do Senhor a nossa vida, para que possamos, ó Deus, buscar aquelas brechas que estamos deixando, ó Pai, que vão trazer sofrimento, desgraça, destruição para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos relacionamentos. Brechas que vão trazer destruição para a nossa vida profissional, para a nossa carreira,
para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Brechas que podem destruir a nossa igreja, a vida, a unidade, e o inimigo não poupa, Senhor. Enche o nosso coração de temor diante de tudo isso. E também oramos, ó Pai, por aquelas pessoas que ainda não foram despertadas para Ti, ó Deus. Pessoas que nós convivemos, conhecemos, encontramos todos os dias, pessoas às vezes até próximas de nós, que nós amamos, mas que ainda não têm discernimento das coisas, não compreende os avanços da história, o juízo parcial e progressivo que vem se manifestando diante dos nossos olhos, que não tem entendimento, ó Deus, que é hora de voltar-se para Ti, é hora de arrependimento, de mudança de vida, é hora de buscar a Tua face. Ajuda-nos, ó Deus, e usa a nossa vida para despertar aquelas pessoas que estão próximas de nós, pessoas que amamos, mas que não Te conhecem, ó Deus. Pessoas que nós conhecemos, mas que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, usa esta igreja, cada família desta igreja, para ser um instrumento, Senhor, para salvar almas e livrá-las desse juízo parcial e final que virá sobre a humanidade, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja que está aqui na terra, Senhor, que ela também vai passar por grandes tribulações, ó Deus, mas vamos nos apegar cada vez mais ao Senhor, diante de tudo que estamos lendo e vendo com os nossos olhos, Senhor. Nos apegaremos e nos voltaremos cada vez mais ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Desperta, Senhor, os casais. Ajuda-nos a fechar as portas e as brechas. Desperta os jovens, ó Deus. Que as brechas que estão aí muitas vezes, ó Deus, podendo destruir vidas, ó Pai, sejam fechadas, ó Deus. Possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, temer o Teu nome e buscar a Tua face. Tem misericórdia de nós, ó Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.